a gente vai analisar um pouco mais a fundo as leituras da liturgia deste sábado, 18 de outubro. Temos, um trecho da Carta aos Romanos, o Salmo 104 e também o Evangelho de Lucas. Isso mesmo. Tem Abraão, aliança divina, chamado de Jesus, muita coisa. A ideia é tentar entender como esses textos conversam, né? E o que eles dizem pra gente hoje. Exatamente. De cara, assim, parece que tem uma dinâmica interessante entre a fé que recebe a promessa, quase passivamente, e o testemunho ativo que Jesus pede, não acha? Sem dúvida. E é justamente isso que a gente pode explorar. Como essa fé radical de Abraão, que recebe tudo como um dom gratuito, se baseia na fidelidade de Deus que não falha. Ah, interessante. E como isso, então, nos capacita, pelo Espírito Santo, a responder ao chamado de Jesus, a sermos testemunhas dele no mundo, né? Ótimo. Então, vamos começar por Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 a 18. Paulo diz que a herança de Abraão não veio por cumprir a lei, não mesmo, mas sim pela justiça que nasce da fé. É presente, é graça. Mas que fé é essa, né? Acreditar contra toda a humana esperança. Isso soa quase, sobre-humano. Como a gente se relaciona com isso hoje? É uma ótima pergunta. Essa fé de Abraão, o catecismo ajuda a gente a entender, né? Diz que é uma adesão pessoal do homem a Deus. Adesão pessoal. Não é só acreditar que Deus existe, intelectualmente. É confiar nele, sabe? Mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Confiar naquele que, como Paulo diz, vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Uau! Forte isso. É muito forte. E o ponto-chave que Paulo destaca é que esse caminho da fé não é só para Abraão. É o caminho para todos nós recebemos a promessa. É um dom gratuito para todos. Então não é uma força nossa. Não é uma força sobre-humana nossa. É mais uma entrega à força de Deus. Entende? Entendi, faz sentido. E essa entrega toda, essa confiança, parece encontrar um apoio firme lá no Salmo 104, né? O refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Perfeito. Soa como a garantia disso tudo, a base dessa confiança. Exatamente. O Salmo é um testemunho da memória de Deus. Ele reforça a ideia de Romanos. A nossa fé não está flutuando no vazio, sabe? Ela está ancorada na fidelidade de Deus. Certo. Ele recorda-se eternamente da sua aliança, feita com Abraão, Isaque e Jacó. Os grandes feitos de Deus na história, tipo a libertação do Egito, que o Salmo menciona ali, nos versículos 42 e 43, Sim. são a prova dessa fidelidade. Ele cumpre o que promete. A gente pode confiar porque ele é fiel. Ponto. Ok, então a base é essa. Deus é fiel e a gente acolhe isso pela fé. Mas aí vem o Evangelho, Lucas 12, versículos 8 a 12, e bom, as coisas ficam intensas. Ficam sim. Jesus fala em dar testemunho, em ser reconhecido por ele, mas também alerta sobre negar a ele e sobre a tal blasfêmia contra o Espírito Santo, que é gravíssima. Como a gente junta a gratuidade da fé com essa exigência de testemunho e ainda esse risco de uma falha tão séria? É o ponto crucial, né? Essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O Catecismo explica bem no número 1864, não é, uma palavra dita sem pensar. Não é um deslize qualquer. Não, é a recusa deliberada em acolher a misericórdia de Deus. É rejeitar o perdão, a salvação que o Espírito oferece. É fechar a porta para a graça de propósito, entende? Nossa, pesado. É muito sério. Mas olha o equilíbrio fantástico que Jesus apresenta. Justamente quando a pressão para testemunhar aumenta, quando a gente se sente fraco, ele promete a ajuda divina. Ah, a parte do não fiqueis preocupados. Exato. Não fiqueis preocupados, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. É como se ele dissesse, olha, a coragem não vai vir de vocês. Vai vir do mesmo Espírito que vocês poderiam rejeitar, mas que eu envio para ajudar. Entendi. É uma garantia, então. Uma garantia total. Ok, então passamos pela fé que recebe, a fidelidade de Deus que sustenta e o testemunho que é assistido, ajudado pelo Espírito. Como que essas peças se encaixam de um jeito vital pra gente? Qual é a grande sacada aqui? Olha, o ponto que talvez seja menos óbvio, mas libertador, é este.
A força para a gente dar o testemunho corajoso que Jesus pede em Lucas, ela não vem primariamente do nosso esforço em ter mais fé. Ah, é? De onde vem, então? Vem do reconhecimento profundo de que Deus já é fiel. Fiel à aliança dele, como o Salmo celebra. A fé que Romanos descreve é o ato de receber essa fidelidade, essa promessa, como um presente, de graça. E é justamente esse receber, essa abertura, que libera o poder do Espírito Santo para agir em nós e através de nós. É ele quem nos capacita para o testemunho. A ênfase muda totalmente, sabe? Sai da nossa ação e vai para a ação de Deus em nós. Entendi. Então, a mensagem central que está pulsando nessas leituras Seria confiança total na graça de Deus. Uma graça que a gente acolhe pela fé. Deus é fiel à promessa dele, desde Abraão até Cristo. E o mais incrível, ele não nos deixa sozinhos nessa. Certo. Ele nos dá o Espírito Santo como nossa força, nosso advogado, nosso guia, para viver e testemunhar essa fé sem aquele medo que paralisa, sabe? A gente sai daquela ansiedade de ter que merecer e entra na paz de confiar naquele que salva e sustenta de graça. Muito bom. Isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Se essa nossa relação com Deus, nossa salvação, é no fundo um presente que a gente recebe pela fé na fidelidade dele e não algo que a gente conquista. Exato. Como que isso muda o jeito da gente lidar com as dificuldades, com as pressões para dar testemunho, ou até mesmo com as nossas falhas, os nossos pecados no dia a dia da vida cristã? É uma pergunta-chave. E onde será que hoje, na nossa vida concreta, a gente é chamado a ter uma fé como a de Abraão? A confiar na orientação do Espírito mesmo quando, humanamente falando, tudo parece ir contra toda esperança. Fica aí pra gente pensar, né?